Os meus genes. Saber ou não saber quem sou. O corpo humano contém mais informação do que aquela que à partida nos lembraríamos. Não só o nosso cérebro consegue armazenar todo o conhecimento que adquirimos no dia-a-dia, como as nossas células têm informação sobre como os tecidos e órgãos devem funcionar. Mais ainda, as células do nosso corpo detêm a nossa identidade biológica. Tudo começa com uma só célula, o ovo, resultante da fusão de outras duas, o oócito da mãe e o espermatozoide do pai. É a junção destas células que permite ficarmos com a informação biológica dos nossos pais presente nos cromossomas. Recebemos do pai 23 cromossomas, da mãe mais 23, e o total é transmitido a cada célula do nosso corpo, formada a partir daquela primeira célula. É assim que herdamos dos nossos pais muitas características, como a cor dos olhos e o tipo de cabelo, mas também vários tipos de doenças. E como é que isto acontece? Os cromossomas são formados por uma molécula de ADN ou DNA que se enrola à volta de proteínas para ficar compactada. O esqueleto que forma o DNA não é mais do que uma sequência de unidades químicas, os nucleótidos, distribuídos por duas cadeias simétricas que se enrolam em hélice. Cada nucleótido é formado por açúcar, fosfato e uma de 4 bases de azoto: adenina, timina, citosina e guanina. É através de ligações estabelecidas entre a adenina e a timina e a citosina e a guanina que as duas cadeias de DNA se mantêm unidas. Na linguagem do DNA, os nucleótidos são para as células como as letras de um alfabeto são para nós, ou seja, os conjuntos de letras A, T, C, G unem-se em qualquer ordem, formando palavras, e estas juntam-se em frases que, quando lidas pelas células, conseguem pôr a funcionar o corpo humano. Os genes são essas frases, mas para os conseguirem ler, as células consultam um dicionário, o código genético. Seguindo o código genético, cada conjunto de 3 letras é traduzido num aminoácido, os constituintes das proteínas. E as proteínas são as entidades que fazem com que as células e o organismo funcionem. Sempre que uma célula se divide em duas, as células novas vão ter cópias de DNA com informação igual à célula inicial. No caso de haverem erros na sequência de DNA que as células não consigam corrigir, esses erros também são copiados. Alguns podem fazer com que a proteína dos genes alterados não seja produzida, não funcione ou funcione mal, dando origem a doenças. Se estivermos a falar de células como o oócito e o espermatozoide, a informação copiada vai passar para a descendência. É desta forma que os pais transmitem as suas características aos filhos, incluindo doenças genéticas. A isto se chama hereditariedade. Com os avanços na ciência, sabe-se cada vez mais sobre as doenças e o que as origina. Um dos avanços mais marcantes foi a sequenciação do genoma humano. Falar de genoma é falar da totalidade de informação genética que está codificada no DNA de todas as nossas células. E a sequenciação do genoma humano consistiu em determinar a ordem em que os nucleótidos estão distribuídos no DNA. Na altura, os resultados obtidos pela sequenciação surpreenderam os cientistas. Afinal, menos de 2% do genoma tem informação para genes que codificam proteínas, cerca de 25.000, um número bem menor do que estavam à espera. A restante e maior parte do genoma existe para regular os mecanismos que permitem a leitura dos genes em proteínas, ao mesmo tempo que ajudam na estrutura e dinâmica dos cromossomas. Também foi interessante descobrir que os seres humanos partilham 99,9% da mesma sequência de nucleótidos e que o restante resulta de substituições de um nucleótido por outro. Estas variações, chamadas de polimorfismos, são o que diferenciam cada ser humano do outro. Só na espécie humana foram identificados até agora mais de 2 milhões de polimorfismos. Mas afinal, o que significa conhecer o genoma humano e que implicações tem na vida das pessoas? É certo que veio ajudar os cientistas nos estudos sobre os mecanismos genéticos que levam ao aparecimento de doenças e trouxe mais oportunidades de diagnóstico e tratamento. Também hoje em dia,
há já empresas que sequenciam o genoma das pessoas, entregando-lhes no final o que se chama de perfil genético. Com um perfil genético, uma pessoa consegue identificar erros nos genes e assim perceber se tem uma maior ou menor probabilidade de desenvolver uma doença. No entanto, a verdade é que a informação resultante da sequenciação é muita e os cientistas ainda não a conseguem interpretar completamente. Por exemplo, desconhece-se a função de muitas das proteínas codificadas pelos genes, sem falar de que não se percebe como as interações com o ambiente que nos rodeia influenciam o desenvolvimento das doenças. No caso dos perfis genéticos, pode-se obter informação sobre erros cujo significado se desconhece, não sabendo se vai ou não resultar em doença. Afinal de contas, a linguagem do DNA, na maior parte dos casos, apenas nos diz a predisposição para desenvolvermos uma doença, mas pode não indicar quão grave vai ser ou mesmo quando aparecerá. E descobrir que se tem uma predisposição para uma doença genética que não tem cura poderá não ser bem aceito por todos. Assim sendo, será que quereríamos mesmo saber tudo o que está no nosso genoma? E já agora, o acesso a esta informação, quem é que pode ter? Imaginem que no futuro passaríamos a andar na carteira com um cartão a dizer perfil genético, como o nosso cartão de cidadão. Quereríamos que os outros soubessem tudo sobre nós? As doenças que podemos vir a ter? Será que a sociedade usaria essa informação da melhor maneira? Pensem no que fariam os patrões e as seguradoras. E nós próprios, como reagiríamos à vida? É um facto que, apesar de todas as implicações sociais e éticas, todo este conhecimento é muito aliciante. E na investigação de novos caminhos para a saúde, estamos a ir cada vez mais longe. Sabemos que pessoas diferentes podem reagir de maneira diferente a medicamentos. Assim, se soubermos que para uma certa doença um determinado medicamento funciona para quem tem determinado polimorfismo, mas para outra pessoa com outro polimorfismo é necessário um fármaco diferente, podemos imaginar um mundo em que, através do perfil genético, vamos ter o medicamento certo para cada pessoa, ou pelo menos na dose certa. Vendo tudo isto, o que gostariam de conhecer sobre a vossa informação genética? Tudo? Alguma coisa? Ou nada?